Sou o Rodrigo Regis, eu sou analista de projetos aqui do NIC-BR. É bom, vou apresentar aqui para os sobreviventes da tarde e para aqueles que ainda estão acordados. Vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre, na verdade, sobre segurança dentro dos provedores. Na verdade, alguns temas já foram abordados hoje, na apresentação do Klaus, da Cristine, da Lucimara, até do Lacier. Mas a ideia aqui é focar em alguns outros pontos que não foram abordados com tanta ênfase. Como já estourou o horário, eu reduzi um pouco os slides. Minha apresentação estava preparada para 2 horas, mas acho que 1h30 dá para terminar. Então, me responda uma coisa. Quem aqui já sofreu ataque de negação de serviço? Já sofreu DDoS na rede? E quem já teve problema com sequestro de prefixos no BGP? Outras redes anunciando os prefixos da sua rede de forma indevida? Achei até que fosse mais. Então, a situação não está tão ruim assim. A apresentação vai ser inútil. Que droga. Bom, esse é um problema comum. Acontece diariamente, a gente vê problemas aí desse tipo sendo comentados aí na rede, alguns até virando notícia, a gente vai mais para frente. Geralmente, o que a gente faz para resolver isso? Alguém aqui contrata serviços de clean pipe ou algum appliance, algum equipamento para limpar o tráfego da rede, para tentar reduzir os impactos de DDoS? Mas é o que muita gente às vezes faz. Às vezes nem tanta gente assim, porque é uma solução cara. Você contratar esse tipo de serviço, comprar esse tipo de equipamento. Então, a minha ideia aqui hoje é falar o quê? De algumas ações simples que podem resolver esse tipo de problema e sem gastar nada. Custo zero. Acho que vai ser interessante. Mas antes de chegar nessas ações, falar um pouco do panorama atual. Falar bem brevemente aí, porque muito do que eu vou falar aqui já foi dito mais cedo. Bom, a internet ela é uma rede de redes. A internet ela é formada pela união, pela junção dos sistemas autônomos. Os sistemas autônomos são as redes que formam a internet. Então, hoje são mais aí de 60 mil AS compondo, a interligação desses sistemas mil AS compondo a internet. E esses sistemas autônomos eles se falam, eles trocam as informações de roteamento através do protocolo BGP. Então, o meu roteador de borda do meu AS, através do protocolo BGP, fala com o roteador de borda do meu provedor de trânsito, ou dos meus clientes de trânsito, e através desse prefixo, desse protocolo, a gente troca as informações dos prefixos da rede de cada um. Assim como boa parte dos protocolos criados lá no início da internet, lá no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, o protocolo BGP é um protocolo baseado em confiança. Então, eu confio nas informações que o meu AS vizinho está me passando, da mesma forma que o meu vizinho confia nas informações que eu estou repassando para ele. Então, nativamente, o BGP não tem nenhuma ferramenta de segurança, nenhuma ferramenta de validação desses dados. O que é bom. Torna um protocolo mais simples de você trabalhar, o seu funcionamento acaba sendo aí melhorado, mas, como ponto negativo, tem o fato de que pessoas mal intencionadas acabam tentando explorando isso de forma maliciosa. Consequentemente, a gente não passa um dia sequer sem que não ocorra nenhum problema de segurança relatado na internet. Então, a gente frequentemente vê aí notícias de grandes provedores que tiveram seus prefixos sequestrados, grandes redes que sofreram aí ataques massivos de negação de serviço. Então, são notícias que têm se tornado cada vez mais comuns. Isso falando de grandes redes, de grandes ataques aí de grandes proporções. Se a gente pegar o dia a dia dos sistemas autônomos, a gente vê que o cenário é bem pior. Então, aqui esse relatório aqui de incidentes de vazamento de rotas BGP, de hijack, falsificação de anúncios, a gente vê que diariamente ou todos esses tipos de problemas são vistos aí na internet. Se a gente pegar também os relatórios
né, de incidentes aí reportados pelo CERT-BR, a gente vai ver que tem vários tipos de ataque, né, cujas notificações vêm crescendo aí ao longo do tempo. Né. E então eu vou falar um pouco sobre alguns desses ataques mais frequentes, né, e que são os ataques que, como eu falei no início, são fáceis de serem resolvidos, são problemas fáceis de serem sanados. Né. Um deles é o ataque de negação de serviço, né, DOS por reflexão. Isso já foi comentado aí mais cedo, mas eu vou repetir aqui brevemente. Né. Então, qual que é a ideia? Eu tenho lá uma máquina, às vezes infectada por alguma botnet, né, uma máquina de alguém mal intencionado, querendo fazer um ataque de negação de serviço, né, numa outra máquina, numa outra rede, aqui nomeada aqui de provedor 3. Então, como é que o ataque funciona? Essa máquina aqui infectada, ela manda uma requisição, um pacote de requisição para algum serviço, para algum servidor na internet, mas com o endereço de origem desse pacote de requisição espufado, com o endereço de origem falsificado. Em vez de colocar o próprio endereço da máquina como origem, ele coloca o quê? O endereço da máquina a qual ele quer atacar. O que vai acontecer? O servidor aqui de destino recebe a requisição, só que ele vai achar que ele deve responder para quem? Não para esse cara da rede 1, mas sim para o cara aqui da rede 3. Né? Então, o servidor de destino ele acredita que o pacote foi enviado por esse carinha aqui, e não pela máquina infectada aqui pelo atacante. E vai mandar a resposta para o endereço de origem aqui no provedor 3. Um pacotezinho não faz diferença nenhuma. Agora, imagina esse tipo de requisição vindo de milhares, às vezes milhões de máquinas simultaneamente. E outro fator, né, que é o fator de amplificação. Geralmente, nesse tipo de ataque, são usados protocolos cuja requisição é um pacote pequenininho, de poucos K de tamanho, mas a resposta que o servidor envia de volta é um pacote que às vezes é 10, 20, 50 vezes maior do que o pacote que originou aqui a solicitação. E aonde que a gente vai focar, né, nas nossas redes para proteger a internet desse tipo de ataque? Vou me preocupar com o quê? Com a rede que está sendo a origem do ataque? Pode ser uma solução, só que aqui geralmente é a solução cara que eu comentei no início. É contratar um serviço de clean pipe, um appliance que faça a limpeza do tráfego antes de chegar na minha rede. Né? Então não são soluções nem simples e nem baratas. Qual que é o jeito fácil da gente resolver esse tipo de problema? Olhando na nossa própria rede, garantindo que a nossa rede não seja fonte, não seja origem de pacotes com endereços falsificados, com endereços espufados. E é relativamente simples você garantir isso. É criar uma access list nos seus roteadores, né, validando se o endereço de origem do pacote é realmente da sua rede, né, ativando ferramentas como o RPF, SAV. Né. Tem no site do projeto CAIDA, né, que é um projeto aí, associado ao MIT, uma ferramenta que permite que você rode, né, isso numa máquina da sua rede, e ela vai verificar se a sua rede está aberta para ataques de spoofing de endereço. Né? Ela verifica se a sua rede permite que pacotes com endereços falsificados sejam originados. Né? No site bcp.nic.br, que eu vou mostrar mais para o final, tem lá como você instalar essa ferramenta, como executar os testes e analisar os dados dos testes posteriormente. E uma outra forma da gente minimizar ou até impedir que esse tipo de ataque aconteça é na rede, nas nossas redes, a gente configurando corretamente os serviços que a gente presta. Normalmente, esse tipo de ataque não usa servidores, por exemplo, servidores DNS autoritativos ou que devem responder para a internet. Normalmente, esse tipo de ataque usa serviços que deveriam responder apenas internamente para a rede, DNS recursivo, NTP, SNMP, só que esses serviços, por erro de configuração, estão abertos para toda a internet. Então, eu fechando esses serviços na minha rede e garantindo que os serviços internos sejam acessados
internamente, né, eu já evito que a minha rede seja fonte desse tipo de ataque de amplificação. Outro tipo de ataque bastante comum, né, é o sequestro de prefixos, né, anunciados no BGP. Então, qual que é o cenário comum? Eu tenho aqui o AS64512, anunciando para o provedor de trânsito dele a rede 192.0.20/24, né, que é o prefixo da rede dele, né, e o provedor de trânsito propaga esses anúncios para toda a internet, para que toda a internet saiba chegar pelo melhor caminho aos IPs de destino aqui da rede 64512. O que acontece se um outro AS, seja por um erro de configuração, seja por um ato mal intencionado, começa a anunciar para a internet que o prefixo 192.0.20/24 é dele, é do AS64516, e não mais do 64512. Ou seja, ele passa a divulgar, anunciar esse prefixo como se a origem fosse ele, e não o verdadeiro detentor desse bloco, né? O provedor de trânsito dele, que também não filtra nada na origem, repassa isso para toda a internet. O que vai acontecer? Todo o tráfego que deveria, uma boa parte do tráfego que deveria ir com destino ao AS64512, passa a ser redirecionado ao ASN 64516. Com isso, ele vai sequestrar todo o tráfego válido que deveria ir aqui para o AS final 512. Também é um tipo de ataque aí de negação de serviço. Então, os pacotes que deveriam chegar aqui são redirecionados para um outro sistema autônomo e vão morrer aqui, né? Não vão ter resposta. De novo, como é que eu faço para resolver esse problema? O AS64512 não tem muito o que fazer, né? Eu, como detentor do bloco, não tenho muito o que fazer para evitar que os meus blocos sejam sequestrados por outro AS. Mas, se você, como um provedor de trânsito, colocar filtros de entrada, verificando se aquilo que o teu vizinho está te anunciando realmente pertence a ele, ou no máximo a clientes de trânsito dele, eu evito que a minha rede, né, eu como um provedor de trânsito, repasse esses anúncios errados para o resto da internet. E também cabe, né, para o AS aqui 64516, fazer filtros de saída lá no BGP, garantindo que ele só vai repassar para a internet os anúncios da própria rede, ou, mais uma vez, dos seus clientes, né? Então, de novo, é uma ação simples. É uma linha lá de configuração no meu BGP que evita que esse tipo de ataque aconteça. Que é um cenário parecido, né, com o de vazamento de rotas, né? Aqui nesse cenário, em vez do AS anunciar a rede de um outro AS como sendo dele, né, como sendo a origem dele, ele simplesmente deixa vazar rotas indevidamente, né? Então, qual que é a ideia desse cenário? Então, o AS64512, que é o dono, né, o responsável pela rede 192.0.20/24, anuncia isso para o provedor de trânsito dele, que repassa para a internet, né? Os demais provedores de trânsito vão repassando isso para os seus clientes. O AS64515 tinha que pegar essa informação, armazenar na tabela BGP dele e usar aquilo apenas para encaminhar pacotes com destino ao 64512. Mas o que ele faz? Deixa vazar essa rota para os outros AS com quem ele tem BGP estabelecido. Nesse caso, né, provavelmente o tráfego não vai ser interrompido, não vou ter uma negação de serviço. Mas os pacotes com destino ao 64512 vão deixar de fazer o melhor caminho para chegar ao seu destino, né? E esse AS aqui em cima, o 64515, vai acabar se tornando um provedor de trânsito para essa outra rede aí de forma gratuita, né? Como que a gente resolve isso? Da mesma forma que o problema anterior lá do sequestro dos blocos. Coloco na minha rede um filtro de saída especificando quais os prefixos da minha rede que realmente devem ser divulgados, né?
E cabe também aos provedores de trânsito colocarem filtros de entrada no seu BGP, especificando, não, desse ASN 64515, eu só vou aceitar os prefixos XYZ, porque eles realmente pertencem a esse AS ou a algum cliente dele. Então, de novo, são soluções bastante simples, que requer pouco tempo e poucas configurações no seu BGP, e já evitaria aí uma série de problemas que acontecem diariamente na rede. Baseado nesse cenário, e com o apoio aí da Internet Society, foi criado o projeto Manners, que nada mais é do que um acordo entre os sistemas autônomos que se comprometem a executar e aplicar 4 regrinhas simples que vão ajudar a resolver ou a minimizar o impacto desses problemas que a gente viu até agora. Então, a ideia do Manners, primeiro, fortalecer o conceito, fortalecer a ideia de que é mais fácil e mais eficiente eu olhar para a minha própria rede, para as besteiras que eu estou fazendo, do que me preocupar com as besteiras que os outros estão fazendo e que podem me prejudicar. Então, é muito mais fácil, muito mais barato eu cuidar do meu equipamento e evitar que a minha rede seja origem, seja fonte de ataques, do que eu me preocupar com o que os outros estão fazendo e como eu vou me preocupar, como eu vou me proteger dos erros dos demais AS na rede. Então, a gente tem que lembrar que a internet é um ambiente colaborativo. Lembra? Isso é uma ideia, é um conceito que vem desde lá do comecinho da internet, desde quando ainda era uma rede fechada, uma rede puramente acadêmica. Então, desde aquela época, esse conceito tem que ser fortalecido. Lembrar que nós estamos juntos, que a segurança da minha rede ela vai interferir na segurança das demais redes. E o oposto também. Se os outros fizerem as configurações, se protegerem a lição de casa, isso vai interferir, vai influenciar na segurança de toda a internet. Então é importante implementar as ações do Manners, juntar-se à iniciativa, entrar lá no site do Manners e falar, meu ASN ele cumpre aqui os 4 requisitos. E quanto mais operadores de redes trabalharem juntos, menos problemas todos teremos. Então, quais são as 4 iniciativas do Manners? As 2 primeiras são as que a gente viu nos slides anteriores. Então, primeiro, garantir que os meus anúncios BGP sejam dos meus próprios blocos, que eu não estou anunciando nenhuma besteira para o resto da internet. Isso vai dificultar aí sequestro de blocos IP, redirecionamento de tráfego. E garantir que os pacotes que saem da minha rede sejam pacotes cujo IP de origem não sejam falsificados, ou seja, aplicar aí regras de anti-spoofing. Isso vai impedir aí que os computadores da minha rede, mesmo que estejam infectados por algum malware, por alguma botnet, iniciem ataques de amplificação, ataques de DOS. Então, essas 2 iniciativas, elas exigem um pouco mais de trabalho. Eu vou ter que ir lá configurar minha rede, configurar, às vezes, o CPE do meu usuário, porque principalmente aqui os filtros anti-spoofing, quanto mais próximo do usuário, mais efetiva vai ser a proteção. Então, as 2 primeiras iniciativas exigem um pouco de configuração, um pouco mais de trabalho. Já essas 2 aqui, elas são mais simples ainda, são iniciativas voltadas a itens de informação. O item 3, garantir que os meus contatos estejam atualizados e acessíveis por terceiros de maneira global. Como isso? Garantindo que seus dados estejam atualizados no RUIS do registro BR. Como o Julimar falou mais cedo, manter aí o meu cadastro atualizado em sites como o PIRINDB. Manter no próprio site da empresa os contatos de Abuse, às vezes de NOC, ou seja, facilitar que se alguma coisa acontecer com origem na minha rede, outras redes consigam me contactar de forma fácil para que esse problema seja resolvido de forma mais rápida.
E o item 4 é publicar as suas políticas de roteamento em bases de dados externas, né, como bases de IRR, né, ou em bases aí, servidores da RPKI. Né. A parte da RPKI para os AS brasileiros ainda não dá para ser implementado, né, mas isso vai entrar em implantação aí, através do NIC-BR em breve. Né. Por que é importante isso? Porque facilita a validação dos anúncios dos meus prefixos de forma global. Né. Por exemplo, em práticas como que estão sendo adotadas pelo IXBR, né, que o Júlio comentou mais cedo também. Então, de novo, são 4 ações bem simples e fáceis de serem implementadas, que resolvem, não todos, mas uma grande parte dos problemas de segurança que a gente enfrenta na internet hoje em dia. Que vantagem que eu tenho em me associar, em me inscrever na iniciativa do Manners? Obviamente, eu estou ajudando a internet, tornando a internet um ambiente mais seguro, mas também agrega valor à imagem da sua empresa, do seu provedor. Né? Hoje em dia, né, principalmente para quem é provedor aí de acesso, até para quem é provedor de conteúdo, né, o que eu tenho de comparativo do meu serviço com os meus concorrentes, né, são itens como preço, às vezes qualidade de serviço, mas são itens que não são fáceis de serem mensurados. Né. Agora, agregar valor à sua imagem, né, é algo bem interessante. Então, na hora que você fizer a propaganda do seu serviço, fala, ó, o meu provedor é um provedor que está aí aderente às boas práticas de segurança na internet. Eu faço parte do manifesto global, né, porque o Manners é uma iniciativa mundial, e está lá meu nomezinho, lá, o meu AS, o nome do meu provedor na lista dos AS que são aderentes às 4 iniciativas do Manners. Hoje, no Brasil, tem apenas 17 empresas que estão lá no site do Manners, listadas como empresas que aderiram a essas 4 iniciativas. Mas, como a gente viu, não é difícil fazer isso. Eu implemento lá as 4 iniciativas, entro lá no site do Manners, deixa eu voltar aqui, manners.org, preencho lá um formulário de cadastro, falo, ó, eu quero me cadastrar na iniciativa, estou aderente aqui às iniciativas solicitadas, né, vai ser feita a análise, se tiver tudo ok, o nome do seu AS vai aparecer listado lá na página do Manners. Eu vou aproveitar também para falar de uma outra iniciativa, também focada em segurança de internet, né, que é o programa Por uma Internet Mais Segura, tá, que é uma iniciativa que foi lançada pelo CGI-BR, pelo NIC-BR, em dezembro de 2017, no IX Fórum 11, né, que nada mais é do que uma iniciativa que agrega outras iniciativas de segurança. Ela também é apoiada pela Internet Society, mas também conta com o apoio de algumas instituições e associações de provedores, como a Abranet, Cine Brasil e a Abrint, porque, além de agregar outras iniciativas de segurança, né, um dos focos principais é aproximar aí todas as redes brasileiras, né, e os responsáveis pela equipe de segurança e estabilidade da rede, com o intuito de criar uma cultura de segurança mais forte nos AS brasileiros. Tá? Então, dentro das ações do programa Internet Mais Segura, né, nós temos aí a conscientização por meio de palestras, né, como essa, por exemplo. Né, praticamente todas as edições do X-Fórum Regional têm uma apresentação sobre o programa também. Né, os cursos, como o curso BCOP, ministrados aqui pela equipe do Eduardo, né? Criação de material didático e material de boas práticas. Né? Depois acessem o site bcp.nic.br. Nesse site, né, tem exemplos de configurações para praticamente todos esses itens que eu comentei aqui anteriormente. Tá? Então, tem exemplo de configuração, por exemplo, de políticas de anti-spoofing para MikroTik, para Juniper, para Cisco. Tá? Como configurar também os serviços que não devem ficar abertos na sua rede, tá, para fora
do seu provedor, enfim. Então, tem uma série de exemplos de configuração que vocês podem usar aí como base na hora de montar aí a configuração dos equipamentos nas redes de vocês, né? Uma outra ação desse projeto que surtiu um resultado muito interessante, né, é a interação com os provedores, né, seja diretamente ou seja através das associações, com o intuito de disseminar essas boas práticas de segurança, né. Isso a gente consegue ver aqui nesse próximo slide, né, que foi um trabalho, principalmente feito pelo Gilberto Zorello, né, que tem conversado aí praticamente uma a uma com as grandes operadoras brasileiras, né, tem entrado em contato e explicado aí não só sobre os problemas de segurança que estavam sendo originados nessas grandes redes, né, mas falar um pouco da iniciativa, né, como eu falei, tentar aí plantar a sementinha aí da conscientização dessa questão da colaboração de todas as redes para tornar a internet mais segura, né. Então, nesse processo aí de convencimento, né, dentro do projeto, a gente tem mostrado para as grandes operadoras a importância de ter todas essas proteções implementadas. O que a gente teve de resultado aí nesses últimos meses, né? Então, se a gente pegar, né, aquela lista de notificações que o Klaus e a Cristine mostraram mais cedo, né, de ASNs com IPs, com serviços abertos para a internet, né, dos IPs das grandes operadoras, né, que estavam naquela lista, em março de 2018, a gente tinha quase aí 600 mil IPs de grandes operadoras abertos, com esses serviços abertos para toda a internet. Depois desse trabalho aí de conversa, de convencimento com as grandes operadoras, hoje esse número caiu para 168 mil IPs abertos, respondendo para esses serviços que não deveriam estar acessíveis da internet, né? Isso falando das grandes operadoras. Em relação aos pequenos e médios provedores, né, até pela grande quantidade, né, se a gente falar aqui das grandes operadoras, a gente está falando aqui de 6, 7 grandes operadoras no Brasil inteiro, né, que fazem parte ali do Cine Brasil. Já quando a gente fala de pequenos e médios provedores, a gente está falando aqui numa área de 5 mil, 6 mil pequenos e médios provedores, né. Então é mais difícil fazer esse contato diretamente com cada um deles. Por isso que a gente tem contado aí com o apoio de associações como a Abrint, a Abranet e outras associações de provedores espalhados no Brasil. Então, nesse mesmo período, né, o número de IPs abertos vindos aí de pequenos e médios provedores, em março de 2018 estava em 144 mil, né, agora está em 224 mil, mas tem uma pegadinha nesse número que eu vou mostrar no próximo slide qual é. Tá? Que é o seguinte, em fevereiro ou março desse ano, passaram a ser notificados também IPs abertos que respondiam para o protocolo de descoberta de vizinhança de equipamentos da Ubiquiti, que era um protocolo que não era analisado anteriormente, né, então por isso que, pegando aqui a linha dos pequenos e médios provedores com IPs abertos, com SNMP, NTP, DNS, para a internet, né, vinha aqui numa constante. A partir do momento que a gente passou a analisar também e notificar IPs com o protocolo de descoberta de vizinhança da Ubiquiti abertos, né, a gente teve esse salto aqui. Então, por isso, só voltar aqui, né, o número passou de 144 mil para 224. Então, não é que a situação piorou, é que o que a gente estava analisando teve um item a mais. Tá? Mas, se a gente olhar, né, de fevereiro para cá, mesmo para os pequenos e médios provedores, o número de IPs notificados vem aqui numa descendente. Já em relação às grandes operadoras, né, no gráfico fica nítido, né, o decréscimo desse número. Então, apesar de não ser um trabalho fácil, né, você primeiro achar o contato certo de uma grande operadora, né, do cara que vai conseguir implementar isso dentro da rede dessas grandes operadoras, né, e depois convencer da importância disso, mostrar
né, que tem que ter todo o trabalho ali de reconfigurar uma série de equipamentos. Né? Então, é um número muito expressivo, né, essa queda que a gente conseguiu obter dentro da iniciativa aí do programa da internet mais segura. Tá? Esse é o site que eu comentei, né, bcp.nic.br. Então, é um site que tem, como eu falei, exemplos de configurações para diversos tipos de equipamento, para esses temas que a gente abordou durante a apresentação. Né. Tem lá o espaço dentro do site do programa Internet Mais Segura, onde também tem uma série de outras informações de como você trabalhar com essas iniciativas, com os 4 itens do Manners. Tem, inclusive, a tradução para português, né, do manifesto do Manners, para quem quiser acompanhar e saber como aderir ao programa. Então, é um site que vale a pena você navegar e olhar nele aí com bastante calma, reserva um tempo bacana para isso, tem bastante informação interessante lá. Bom, aqui são algumas referências, né, que foram usadas aí na apresentação. E é isso. Não sei se eu consegui falar dentro do tempo, se sobrou tempo aí para perguntas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Rodrigo, eu achei interessante quando você começou a falar sobre a questão do sequestro de prefixo IP, né? E que você começa a falar sobre o conceito colaborativo entre os ISPs, no sentido de fixação de filtros, validar se o que está sendo anunciado pelo seu cliente ou pelo ISP de trânsito, se de fato pertence àquele AS. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que olhar para a MENS ainda, né, no sentido de como o caminho da solução para esse tipo de problema, a percepção que eu tenho, eu acho que ainda falta muito. Porque quando a gente fala em colaboração, a gente está falando em acordos, né, em um ISP entrar lá no site do MENS, por exemplo, e dizer, olha, eu sigo as recomendações estabelecidas aqui pelo MENS. Mas ainda não é uma solução técnica, não é uma solução binária, né? É um acordo, é uma colaboração entre ISPs, entre pessoas, onde pode haver falhas, né? Às vezes, o ISP não está no intuito, né, de fazer com que um prefixo seja anunciado, passa pela rede dele, seja anunciado, seja passado para frente, de um ASN que não é dele. Mas erros humanos podem acontecer. Você não acha... Enquanto você falava, eu pensava aqui, nós já encontramos tantas soluções mais difíceis para o nosso mundo de telecomunicações. Você não acha que já estaria na hora, no momento, ou gostaria de saber se a internet já está prevendo uma solução binária para isso, e não uma solução humana, baseada no acordo e na palavra, né, de uma MENS, por exemplo? Eu vejo a RP cair como algo que está indo nessa direção, né, de uma solução técnica, binária mesmo. É 0, é 1, é seu, não é seu. Mas eu acho que quando a gente cai mais para o conceito de vamos combinar aqui entre nós que cada um vai fazer sua parte, vai configurar uma CL, vai fazer uma SPF Access List, que não vai anunciar algo que não é seu. Eu acho que ainda assim é deixar aberto esse tipo de vulnerabilidade a ser explorada. Sem dúvida. Não é um caminho simples você convencer os 60 mil AS da internet inteira a aderir a esse tipo de iniciativa. A gente pega o exemplo do Brasil. São aproximadamente 6 mil sistemas autônomos registrados aqui no NIC-BR. Desses, tem 17 que assinaram a iniciativa do Manners. Acho que falta um pouquinho ainda para a gente chegar na totalidade. Né? Mas é um caminho que é fácil de ser implementado, por isso que a gente tem batido nessa tecla, mas não é o único caminho, você tem razão. Né? O RPKI, por exemplo, é uma solução interessante, que vem sendo trabalhada, sei lá, acho que há uns 15 anos que isso vem sendo discutido, e ainda não está em pleno funcionamento da internet.
e também não resolve todos os problemas. A RPKI garante a validação da origem, mas nada impede que eu falsifique alguma coisa no meio do caminho, né? Aí eu tenho que trabalhar numa outra solução, que está sendo trabalhado já, para que você tenha a validação do caminho inteiro, né? Então, não vai ter uma solução única em nenhum caso, né? A gente tem que atuar aí em diversas frentes. Essa que eu trouxe aqui é uma dessas frentes, e é a que tem, pensando individualmente, a maneira mais rápida de ser implementada. Para eu implementar isso na minha rede, eu não preciso. Esquece, num primeiro momento, a ideia de eu ter que ir lá assinar a iniciativa do Manners. Eu só quero configurar minha rede da forma certa. É isso que a gente está falando. Configure sua rede da forma certa. Como que é isso? Garantindo que eu não vou anunciar nada indevidamente para a internet e garantindo que não vai ter nenhum pacote espufado dentro da minha rede. De novo, é um trabalho de conscientização. Por isso que chama boas práticas. Boas práticas não é a regra binária, como você disse, né? Aquilo que está lá, ferro e fogo, não serei punido se eu não segui-las. Mas eu sei que se eu seguir, eu vou estar indo pelo caminho correto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Não, chega, tá todo mundo cansado já. Gente, por favor, uma salva de palmas para o Rodrigo. Obrigado. O Rodrigo promete que vai ficar aí pelo menos até umas 9 da noite respondendo perguntas, se vocês tiverem, não tem problema. É só pegar ele fora, tranquilo. Você pagando hora extra, fica meia-noite. Ele vai ficar pela ISOC Brasil aqui, que ele também está envolvido como voluntário, entendeu? E a Manners é uma iniciativa coordenada e incentivada pela Internet Society também, pela ISOC. Olha, eu estava olhando lá, só tenho 50 respostas do formulário de avaliação. Agora acabou, agora não é verdade que está ali. Então, quem estava esperando acabar para avaliar, só falta o sorteio, mas vocês podem avaliar. O sorteio não conta para avaliação. Então, por favor, quem está online também avalie, mesmo que tenha participado parcialmente, se quiser fazer um comentário. São 2 perguntas. Uma de múltipla escolha, que é obrigatória na avaliação, para você dar uma nota para o evento de 0 a 10, e uma outra para você falar o que a gente pode melhorar no evento. Então, é rapidinho para você preencher isso aqui para a gente. É bastante importante para a gente poder melhorar para as próximas edições. Então, é importante que antes a gente tinha um monte de questões, e daí o pessoal avaliava mal, a gente foi diminuindo o número de questões até ficar só 2. É a última tentativa. Depois dessa, a gente para de fazer avaliações. Não, estou brincando, é importante mesmo. Tá? E façam, por favor, a avaliação. Agora, a gente vai fazer o sorteio dos brindes. Mas antes de cortar, por favor, o pessoal que está aí na parte técnica, antes de cortar a transmissão, vamos só mostrar aqui alguns dos brindes. A gente tem um brinde aqui do IXBR, que é um estojinho com carregador de celular, fone de ouvidos, carregador veicular e uma bateria externa, né? Aquelas baterias de carga de celular de boa qualidade. Então, é um estojinho bastante legal. Esse é um brinde do IXBR. Né? A Novatec, a editora Novatec, que é a nossa apoiadora, mandou um livro aqui de introdução ao DNS, é um livro de boa qualidade, aqui, muito legal, também para ser sorteado. A gente tem a Zap, que, aliás, eu acho que o pessoal está aí até agora querendo conversar com vocês. No final do evento vai baixando o preço. Assim, vocês, na hora que for sair, procura o pessoal da Zap ali para conversar com eles. Tem alguém da Zap aqui dentro ainda? Não, só estão lá fora. Agora, talvez, se eles ouviram falar isso, eles saem correndo ali. Não, acho que não. Estão lá esperando vocês saírem para bater mais um papo lá. A gente tem um suporte de celular aqui, veicular, que foi brinde da Zap. E a gente tem algumas camisetas. Tem camisetas da Internet Society, do capítulo brasileiro. Temos aqui 5 camisetas para sortear. E temos algumas camisetas do PIRINDB. Né? O Julimar falou do PIRINDB aqui. Então, temos algumas camisetas aqui de um super-herói desenhado aqui. Parece o surfista prateado. Uma camiseta bem legalzinha. Então, nós vamos sortear agora. Né? É isso? Vamos encerrar primeiro? Então, gente, oficialmente aqui estamos
encerrando, porque o sorteio a gente não vai transmitir, porque a gente vai projetar uma lista de nomes de participantes aqui e a gente não vai deixar isso no YouTube para não ferir a privacidade de ninguém, né? Então, agradeço muito a quem acompanhou. Eduardo, você que ciceroneou o evento inteiro, encerra você. Vai. Então, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que assistiram online. Tá? Acompanhe aí o nosso site do X Fórum Regional, a gente vai estar em outras localidades, a gente vai estar em Belo Horizonte, a gente vai estar em Manaus, vai estar em Macapá, e a gente tem percorrido com esse projeto aí o Brasil em várias localidades. Então, fique atento que a gente pode estar passando na sua localidade, tanto com o X Fórum como também com o curso PV6 e o curso BCOP. Tá? Então é isso, muito obrigado a todos.